Boa noite, nação peregrina. Tudo bom, gente? Hoje a gente vai falar sobre um caminho que eu sou apaixonada, que é o caminho primitivo. Eu sou fã desse caminho, eu sempre digo isso. Acho ele mais rústico, mais original, tem pouca gente e as paisagens são estonteantes. E aí o que aconteceu? Eu comecei a seguir o pessoal do Viagem e Mochila, que eles estavam justamente fazendo o caminho primitivo. Eu repostei várias coisas que eles foram publicando. Fiquei super encantada com o caminho deles. São três pessoas, na verdade, né? O Rogério, o Vitor e a Liliana. Enfim, convidei eles para virem falar com a gente. Então a gente vai ter uma live é, que vai envolver alguns países aí. A Liliane está em Portugal e os dois meninos estão na França. Então a gente vai fazer uma live daquelas que a gente tem que direcionar o pedido para Nossa Senhora da Boa Live, sabe? Para não dar rolo com a internet. Mas vamos na fé que, olha, eu acho que vai ser muito legal. Boa noite para todo mundo que foi entrando. Nossa, não vou dar conta de falar um boa noite carinhoso para todo mundo. Então, sintam-se todos abraçados, acolhidos nessa live. Tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem, né? Por enquanto está tudo nos conformes. Áudio, vídeo, tá tudo bem, né? Catarina, Sofia, Totora, Rafael, Daniela, todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos. Otton, tudo bom, Otton? Fez live ontem, né? Tudo bom, Fernando? Débora, tudo bom, linda? Prazerzão ter todos vocês aqui comigo hoje. Comentem aqui, todo mundo, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok, né? Oi, musa linda, tudo bom, peregrina querida? Ulisses, Mariana, tudo jóia, né? Muito, muito, muito bem. Vocês já ouviram falar sobre o caminho primitivo, gente? Me contem. Me contem se vocês são como eu, que paga o maior pau para esse caminho. Deixa eu ver se o pessoal já tá por aqui. Agora vai ser uma mão de obra eu achar todo mundo no meio de tanta gente, né? Mas tudo bem. Melhor assim. E você pesquisou hoje sobre ele, Otto? É lindão, né? É para quem tem pernas fortes, eu suponho, porque a maior sobe e desce. Também quero fazer. Oi, querida! Boa Olá, boa noite, noite! Denise, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todas as Então, pessoas que estão ótimo. a ouvir-nos. Então, espera um pouquinho aí que eu vou agora chamar os meninos. Estou um pouco atrapalhada, tá? Não repare. Rogério, Rogério. Cadê? Acho que o Rogério não está por aqui ainda. É Rogério Guia, não é isso? É, Rogério, se Roger, você tiver por aí, você já pede para participar, que fica mais fácil de eu te achar. Achei. Agora sim. Vamos ver. A Débora. Olá! Olá, olá, boa noite. Boa noite, meninos. Gente, vocês estão ouvindo bem todo mundo? Comentem aqui, agora que estamos todos no ar. Quero saber se vocês estão ouvindo bem, antes de qualquer coisa. Vamos acendendo nossas velas para Nossa Senhora da Boa Live. Aqui tem que apelar para tudo. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer vocês por terem topado fazer essa live, principalmente porque eu sei que aí já é super tarde, né? É, eu já estaria dormindo há 2 horas ou 3. Ai, meu Deus. Conta para o pessoal que horas é aí na França. Aqui são 11h10. Pois então, gente. Muito, muito agradecida, viu? Não. Então tá certo, gente. Bom, vamos ao que interessa. Eu já stalkeei um monte o perfil de vocês, que é o Viagem em Mochila.
Achei muito legal, tem muita viagem interessante. Eu queria saber como é que começou essa história aí de vocês três, com esse perfil e tudo mais. Ahm, então, o Viagens em Mochila, o VEM, de uma forma reduzida, começou um bocadinho por brincadeira, porque nós começamos a viajar de mochila, de mochilão, mais ou menos em 2011, com o Interrail por alguns países da Europa. E depois, a partir daí, fomos começando a fazer mais algumas viagens, sempre de mochilão. Isto despertava em alguns amigos nossos e pessoas que cruzávamos no dia a dia alguma curiosidade. E então iam-nos perguntando como é que era, como é que não era, e o que é que tinha acontecido, e isso fez-nos, em vez de estarmos a partilhar coisas individuais nos nossos perfis, decidimos então, falamos muito sobre isto e fomos adiando, tanto que isto começou em 2011, este tipo de viagens, e só em janeiro de 2020 é que efetivamente criamos a página do VEM e a partir daí começamos a partilhar as nossas viagens nesse perfil, um bocadinho para mostrar às pessoas que nos perguntavam coisas acerca das nossas viagens. Não foi um bom ano para começar, porque entretanto veio o Covid e as viagens também pararam um pouco, por isso nós começamos a viajar assim desde 2011, mas só temos viagens desde fevereiro de 2020 no VEM, que foi aquelas que fizemos desde então até agora e que pronto, foram relativamente reduzidas, tendo em conta o contexto de Covid. Então vocês viajam junto, o trio, desde 2011, de mochilão ainda. Sim, de mochilão. Não viajamos sempre juntos, normalmente o Rogério vai sempre, porque tem mais disponibilidade de férias. Eu e o Vítor, como temos empregos mais complicados em termos de horários, acabamos por nos ir repartindo. Quando conseguimos juntar-nos os três, vamos. Muitas vezes o que acontece é, vamos para o mesmo destino, um vai 4 semanas, outro vai 3, outro vai 2 e acabamos por estar sempre juntos há algum tempo. É que o Rogério é viajante profissional, né? Ele é guia turístico, né? É isso mesmo. Sou guia turístico no sul da França e então trabalho muito durante o verão, mas durante o inverno tenho pouco trabalho e então viajo com ela ou com ele ou com os dois ou com nenhum. Entendi. Daí, se alguém quiser te contratar também seus serviços como guia, entra lá no seu perfil. Exatamente. Muito legal. Aí, assim, a vida estava muito fácil para vocês, viajando de mochila, sem passar nenhuma dificuldade, vocês resolveram fazer o caminho primitivo. Não, vocês resolveram fazer o caminho de Santiago. E escolheram o primitivo. Exato. Por que vocês fizeram essa escolha inusitada para o primeiro caminho? Bem, a ideia para fazer o caminho de Santiago veio em 2016, algo assim, e decidimos logo que queríamos fazer no ano jubileu, jacobeu. E então tinha de ser este 2021 era o próximo, e então decidimos logo que era 2021. A Liliana até comprou uma burra que se chama Aurora, que era suposto acompanhar-nos no caminho. Mas a burra afinal não foi. Ficou no campo. E entretanto começámos a pesquisar só pouco tempo antes de ir, quando decidimos a data, é que pesquisámos um pouco e percebemos sobretudo que o primeiro caminho a ser percorrido, e aqui vem aquele vício da parte histórica que os europeus têm, o primeiro a ser feito foi o primitivo, não é? Por Afonso II das Astúrias, e nós queríamos fazer esse primeiro. Até porque tem muitos hospitais abandonados, hospícios abandonados que foram perdendo a atividade na Idade Média e queríamos ver isso tudo. E então decidimos que era o primitivo que íamos fazer, sem ter em conta que havia dificuldade ou o que é que havia. Nem sabíamos que havia dificuldade. Entendi. Só percebemos no primeiro dia. Para quem não está muito habituado com o caminho primitivo, vocês podiam fazer um overview, assim, aonde começa, onde termina, quantos quilômetros são? Bom, onde termina então, todo mundo sabe, né? Claro, termina em Santiago de Compostela, como sabemos. Nós começámos em Oviedo, que é onde é a etapa inicial do caminho primitivo. No total são 319 quilómetros, que fizemos em 13 dias.
13 dias, são 13 13 dias. etapas, 13 dias. Algumas etapas, a etapa mais pequena é uma etapa de 16 quilómetros, a maior parte das etapas, em média, são 25 quilómetros, e existe uma etapa, foi a mais difícil para nós também, uma etapa de 33 quilómetros. Nós conseguimos fazer nos 13 dias, há quem faça, quem demora mais tempo, há quem faça em 14 dias, 15 dias. Nós fizemos em 13 dias porque tivemos muita sorte com a meteorologia, com o tempo, tivemos muito bom tempo, e por isso conseguimos fazer em 13 dias, nos 13 dias. Para além disso, nestas 13 etapas, nós decidimos fazer as etapas todas com o mochilão às costas. Existe a possibilidade para quem não quiser suportar o peso da mochila com tudo o que é necessário para a viagem, enviar. Eu não sabia Existem que tinha esse serviço aí também, existem Caminho esses Primitivo. serviços da parte dos correios, por exemplo, e existem também algumas empresas especializadas só para o transporte do mochilão. Custa cerca de entre 50 e 70 euros quem quiser utilizar esse serviço, que é muito bom. O trecho todo, né? O trecho todo, sim, exato. Entre 50 a 70. A única desvantagem, ou seja, tem que haver já uma pré-reserva do alojamento, do albergue, para se ter a morada onde se vai entregar o mochilão, não é? Nós decidimos partir um pouco mais à aventura, sem reservas, mas nesse caso terá que ter uma reserva já feita. Legal, legal. Deixa eu ver se tem alguém que fez algum comentário aqui. Garçom Piromani. Viva Portugal, lindos garotos, eles estão falando, falando aqui. Não entendo tudo, mas acho tudo muito bom. Eu gostei. É o francês. Podemos falar mais devagar. Se não tiverem a entender-nos, se calhar temos que... Vocês estão entendendo, gente? Conta aí se tá difícil para vocês. É português, galera. Ai, ai. A Carla Carpendi está falando. Também fiz esse ano meu primeiro caminho, só que ela fez o português com mochilão. Amei e quero repetir. Parabéns pela palestra. Legal, legal. O Rafael Katayama. Conheci o Rogério e a Liliana na Índia. Olha, gente. Rafael. Eles são demais. Horas de conversas maravilhosas. Já temos fã-clube. Saudade, Rafael. Ai, que bom. Estão dizendo que estão entendendo sim. Tá tudo de boa. Tá ótimo, então. Ótimo. Bom, então tá. O Primitivo tem aquela fama de que é muito difícil, que o terreno é muito sobe e desce. O que vocês acharam disso? É verdade? É verdade. É verdade. Sobe muito, os níveis são assustadores. Passamos logo nos primeiros dias de 400 metros de altitude para 900, baixamos outra vez aos 500, no dia seguinte subimos dos 500 aos 1000, descemos aos 700, subimos aos 1200, descemos aos 700, então sempre que sobe tem que descer. E algumas etapas que são muito difíceis, é que algumas são um pouco mais calmas, mas não, são todas relativamente difíceis. E há uma que é extremamente difícil, mas aliás há a opção de fazer outra etapa em vez dessa, que é a dos hospitais, que é uma etapa muito bonita, que sobe até aos 1200 metros de altitude e passa pelos antigos hospitais abandonados, que estavam ocupados na Idade Média, que era o apoio para os peregrinos. E essa é muito difícil porque são efetivamente paredes, quase, que temos de subir e depois de descer. É muito, muito difícil, é longa, mas é talvez uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida. Então, é muito difícil, mas vale muito a pena, até porque há sempre alguém no meio dos peregrinos que tem pomadas, que sabe fazer massagens, ou há uma enfermeira. Nós tínhamos uma equipa de 4 enfermeiras e um médico que tinham tudo o que era necessário para as dores. E existe Voltaren, então comprimido para as dores, não está tudo bom. Mas efetivamente o desnível é o fato tem de ter alguma preparação para fazer o caminho. Eu acho que
Pode ser Santiago, pode ser Deus, pode ser o universo, as estrelas. Mas é verdade, sempre que aparece alguém com uma pomadinha quando você precisa, alguém para fazer uma massagem, alguém que tem um analgésico, sempre aparece. E o Caminho de Santiago é um dos únicos lugares que as pessoas não te oferecem uma bala, elas te oferecem um comprimido. É verdade, nós Vou tomar um cruzamos ibuprofeno. Alguém quer um ibuprofeno? um É bem russo que não tinha nada, coitadinho. Não foi preparado. E então toda a gente lhe dava protetor solar, porque ele todos os dias tinha um escaldão, davam-lhe pomada para as dores, outros davam-lhe comprimidos, por isso. Espera Tá aí que é. vendo? É sempre assim. É sempre assim. Eu não sei muito bem o que acontece, mas funciona. Sempre que alguém vai muito preocupado no caminho, eu falo, gente, não se preocupa. Vai resolver tudo. Na primeira dificuldade, tudo será resolvido. Alguém falou um negócio aqui que eu tava vendo. Fui para Portugal achando que ia entender tudo. Me enganei. DH Lourenço está falando para não se esquecer da subida à Lastra e a descida do Sapo. Sim. Mas não. Sim, a da Lastra é quando fazemos a transição das Astúrias para a Galiça. Também é uma subida dura, mas como é mais longa, dá a sensação, como não é tão repentina, não é uma parede, é muita subida, mas é mais longa. E o desnível é mais leve, não é uma parede, o desnível é muito ligeiro, é muito longa. E essa é muito difícil por uma situação. Uns 15 quilómetros do destino, já vemos o destino e nunca mais chegamos. E parece mais, ainda faltam mais 15. Parece, já fiz 10 quilómetros, olhamos para o pino onde está marcado os quilómetros e só andamos 500 metros. A multiplicação da subida. Esse é horrível, é verdade. Entendi. Eu sei como é que é. Tem uma no caminho francês que é infinita, que é a reta dos 17 quilômetros que não tem nada. Só que essa é uma reta, aí você vê a torre lá de longe, não chega nunca. Você anda 10 quilômetros e você acha que andou 10 e você anda 1 quilômetro. Aí você anda mais 10, vai ver foi 2. Ai, meu Deus, ninguém merece. Mas vem cá, é muito bonito, hein? É muito bonito, é lindo. É lindo. Sobretudo a parte asturiana, que é a primeira parte, que é a mais difícil, porque é quando tem os maiores desníveis e tem menos serviços também. Muitas vezes as etapas não têm um único serviço, ou têm apenas um, e durante toda a etapa, mas é extremamente bonito. Eu queria meditar e não conseguia, porque a beleza do caminho desconcentrava-me. A paisagem, o caminho, os cogumelos, é mágico, é muito bonito. Nossa, eu achei lindas as fotos de vocês. Eu não conseguia escolher, achei demais mesmo. E vocês começaram quando? Que período vocês fizeram? Nós voamos para Oviedo, chegamos a Oviedo no dia 3, nós pegamos um voo até 3 de outubro. Sim, 3 de outubro de 2021, deste ano. Pegamos um voo para o aeroporto das Astúrias, fizemos uma escala, os rapazes voaram de Marselha, eu voei de Lisboa, encontramos em Barcelona, depois fomos até o aeroporto das Astúrias, daí seguimos de autocarro para Oviedo, chegamos no dia 3 e começamos a caminhar no dia 4, porque queríamos aproveitar um bocadinho para conhecer Oviedo, e porque é lindíssima a cidade e merece efetivamente a pena. E só uma tarde foi muito pouco para explorar a cidade. Começamos a caminhar no dia 4 de outubro e chegamos a Santiago no dia 16, porque fizemos as 3 etapas, porque tivemos efetivamente sorte com algumas condições, o que nos permitiu não parar e fazer as etapas sempre seguidas, sem nenhum dia de pausa. Também não tivemos lesões, nenhum de nós, o que é bom, não é?
estávamos um bocadinho preocupados, mas não, nenhum de nós teve lesões de maior. Eu sofri um bocadinho mais com os rapazes por causa da mochila, porque eles aguentaram um Leva bocadinho muito melhor. cosmético. Muito creme, muito shampoo. Não, ele É o veio os peso da comprimidos. verdade. Era eu quem oferecia comprimidos a eles. Então eu levava o Ela peso era dos a comprimidos farmácia. na minha mochila. E ela tem um Então, creme, uma pomada, que é para as articulações de cavalos. E é ótimo para as dores das costas. bom, eu imagino que uma pomada para um cavalo deve ser um tubo gigante, né? Deve ter. Só aí já foi um quilo. Né? Porque uma tomada para uma pessoa é um tubinho, agora um cavalo. Tá explicado o peso da mochila. Sim, foi o creme. Foi o Então creme. foi isso, Mas começamos no dia 3 foi e por um terminamos no motivo, dia... um bom motivo. Sim, Então, começou dia 3. terminou dia Então 16. vocês pegaram, então vocês foram no outono. Como é que estava Sim. o tempo? Estava bom? Então, o tempo estava. Nós tivemos muita sorte. No mês de outubro, normalmente chove muito, está frio, pode até mesmo nevar. Nós tivemos muita sorte, só no primeiro dia estava frio, quando chegámos ao Oviedo, ficámos contentes de termos a mochila cheia de roupas de inverno, coisinhas para o frio e para a chuva, que era o que estávamos à espera. No segundo dia, realmente, de manhã choveu um bocadinho, mas foi só um bocadinho mesmo de manhã, e depois todas as outras etapas, sol, primavera, dias de verão, tivemos uma sorte mesmo, toda a gente nos dizia, vocês têm uma sorte, isto é excepcional, porque isto não acontece aqui nunca, nunca, foi ótimo, Olha. maravilhoso até ao último dia, fantástico. No último dia, ao chegarmos a Santiago, pagámos pelos pecados todos, choveu a tempo inteiro. Choveu a tempo inteiro, mas acabou por tornar a chegada a Santiago especial também, porque vínhamos habituados sempre ao sol, vínhamos à espera de chuva e no último dia, na chegada, chovia torrencialmente, mas tornou a coisa especial também, apanhámos de tudo, do bom, do mau e fez um ambiente especial também ao chegar a Santiago. Parece que chegar a Santiago e não estar a chover não é chegar a Santiago. E por isso correu super bem, foi ótimo. Foi muito bom. A Com vantagem de certeza. fazer em outono é que há muita fruta. Ah, é verdade. Eu Durante todo fui o em caminho outubro também, muita fruta. podemos vir a comer as maçãs, as castanhas, as nozes, as avelãs, que mais? Os Os medronhos. figos, Uva, os tinha medronhos. uva. Uva não tem uvas Uva neste caminho. não há Não é vinho. região, né? Não, É exato. região de cidra, tem muita maçã. E tem uma forma legal. especial de tomar a cidra, aliás, que quando forem para o caminho primitivo, não bebam cidra antes de aprender a Sim. beber. Sim. Peçam Como para é vos que toma explicar, isso? porque nós não gostamos da cidra quando achamos que sabemos, e eles depois explicam, porque têm de largar a bebida de muito alto para fazer espuma no copo, e só bebem um pedacinho, só enchem o copo assim, pouco, porque têm de beber logo, para manter com espuma, e o sabor é mais agradável. Se deixarmos Olha. a bebida pousar, fica amargo, fica desagradável. E então é preciso uma lição que nós recebemos depois, mais tarde, mas naquele primeiro dia odiámos a cidra. Portanto, é uma região onde não se bebe vinho, bebe-se cidra, mas é preciso aprender. Ah, legal. Você sabe que no Brasil a gente não tem cidra, né? Muito difícil você tomar cidra. Então, quando eu fui pro caminho, eu tomei muita cidra. Eu oscilava entre vinho e cidra, assim, me deliciei. Tomando errado ou certo, eu tomei muita. Eu não quis nem saber, não perdoei. Aí tinha gente que falava assim, não, mas você tem que tomar aquela cidra, os espanhóis, né? Você tem que tomar aquela cidra artesanal, não toma aquelas de garrafinha. E eu achava de garrafinha boa do mesmo jeito. É diferente, É é melhor. diferente. Eu prefiro a É mais doce. É Sim. mais doce. A artesanal é mais
é mais ácida, tem que se saber, e aí está o segredo, tem que se saber servir a cidra para que tenha um gosto mais macio, mais doce, agradável. Vou ter que fazer isso agora. Não vai ter jeito. O Vitor Mas olha aprendeu, ele só, pode dar uma aula. Eu aprendi como servir a cidra, mas paguei caro por isso, Foi. é porque bebi mesmo? demasiado, tentei demasiadas vezes e estava assim um bocadinho. E ainda faltava uma subida E ainda de. faltava uma subida enorme, por isso não foi o bom momento para experimentar a cidra. Faz um Reels ensinando a servir. Boa ideia. Exato, posso fazer, temos filmado isso. Vai fazer sucesso. Uma boa E olha ideia. só, boa ideia. O caminho ficou fechado muito tempo, né? Então vocês foram praticamente aí na primeira leva de peregrinos depois dessa crise horrorosa de pandemia, né? Que agora está começando a ficar sob controle, né? E como é que estava o caminho? Tinha muita gente? Bem que o primitivo é Então, mais tranquilo mesmo, né? o caminho primitivo tem sempre menos gente, por ser mais difícil, ninguém vai pela primeira vez, à Só os exceção de três loucos. loucos, Exceto Três exceto três loucos. loucos. E, e então, na realidade, até havia algumas pessoas. Havia os gabitanos, os malaguenhos, os florescentes, o Fran, os asturianos, o O russo, russo, a A japonesa, a Cristina. Ryoko, o francês, A basicamente Cristina. os europeu ali suíços. das vizinhanças. Sim, Exato. exato. Outro grupo de portugueses, no total devíamos ter uns 40 e toda a gente seguiu sempre as etapas. Perdemos alguns a uma determinada altura e ficávamos sempre preocupados, porque no início não conhecíamos ninguém, mas depois já era a família e quando faltava alguém a uma etapa pensámos, hoje dormiram noutro lugar. Mas se não vemos no dia seguinte já ficamos preocupados, o que é que se passa com aquela pessoa que perdemos. Mas o estado dos caminhos está, na parte das Astúrias, está em mais mau estado, mas está sempre assim. Apesar de estar muito bem, muito acessível, tudo está marcado, apesar de um ou dois cruzamentos que não estão bem delimitados, mas é raro alguém se perder, está tudo bem. Assim que passamos para a Galícia, muda tudo. Devem ter feito obras há pouco tempo, então está tudo muito bem identificado e também aumentou a quantidade de peregrinos, porque o nosso grupo original, que manteve sempre até ao fim, aumentou a partir da entrada na Galícia, porque há algumas pessoas que começam justamente na Galícia. E a partir daí é mais fácil, aliás. O caminho é mais fácil, a paisagem é menos bonita, é mais acessível, há um pouco mais de serviços e há um pouco mais de gente no caminho. Sim. Entendi. E assim, vocês tiveram alguma dificuldade para encontrar hospedagem, já que a lotação está um pouco menor, né? De uma forma geral, não tivemos dificuldade para arranjar hospedagem. Nós optamos, como dissemos ainda há pouco, por não reservar, por chegar ao fim da etapa e procurar quando chegássemos lá. A nossa ideia original era ficar nos municipais, sempre que possível, mas esses nunca permitem reserva, e é por ordem de chegada. Mas como nós éramos um pouco lentos, não éramos dos primeiros a chegar e nas duas primeiras etapas, quando chegamos, os municipais já estavam cheios. Mas depois há os privados e é fácil de ficar nos privados. As pessoas começaram a ficar um bocadinho com medo a determinada altura, depois destas duas etapas, começou a haver um bocadinho, porque a maior parte dos albergues municipais e não só e privados estavam com limites de hospedagem, ou estavam só a 50% ou então a 75%. E então começou a surgir uma conversa Paranoia. entre os peregrinos, uma paranoia quase, de que não iria haver, e alguns já estariam fechados, e que não iria haver sítio albergue, e a maioria começou a reservar. A partir daí, nós deixamos, apesar de continuarmos lentos e sermos dos últimos a chegar, não reservávamos na mesma e acabamos por conseguir maioritariamente ficar nos
municipais que ficavam vazios porque os outros já tinham reservado nos outros. Os únicos dias que tivemos, os dias que tivemos dificuldades foi numa etapa que é até a etapa mais pequena, que é de Tineu a Borres. A Borres é um lugarejo muito, muito pequenino que tem apenas um café e 2 albergues, um municipal e um primitivo. E na etapa seguinte, que é 33 km, não há serviços. Então, nós tínhamos que comprar qualquer coisa para o pequeno almoço e para o almoço do dia a seguir, e a única loja que existe é cerca de 3, 4 km antes de Borres, que é o fim da etapa. Nós paramos por aí, e também tem um albergue, nós paramos por aí para abastecer na loja, e começou o zum, que já não havia como dormir no sítio a seguir, e aí ficamos um bocadinho com medo. Que é esse de 30 e tantos quilómetros. Não, na terminar a 16 e no dia a seguir é que é dia dos 3, que não haveria alojamento. Mas nós decidimos arriscar, apesar disto, arriscamos ir e conseguimos alojamento. Na realidade, depois o municipal estava ainda com lugares vagos e ainda ficou com lugares vagos nessa noite. E outro sítio onde tivemos dificuldade foi Ocávado, porque o alojamento municipal é muito pequenino e como estava a 50% só tinha 8 camas, logo reduzia e muito as pessoas. E depois alguns dos alojamentos encontramos 2 albergues fechados, 2 dos privados, e depois num dos albergues que estava aberto já estava cheio, mas os senhores tinham um hotel e nessa terra tivemos que acabar por ficar num hotel em vez de num albergue, porque já não havia, mas não sentimos grande dificuldade, sem reserva. Com a reserva, então, parecia-me assegurado. Sim. Entendi. E os preços, como é que estavam? Então, os preços nos municipais rondam entre os 5 e os 12 euros, sendo que penso que só ficamos num a 5 e num a 12. Os outros andavam todos nos 8 euros, nos municipais. Ah, tá. E neste então intervalo... é um preço bom, não teve um grande aumento, né? Porque no francês eu percebi que aumentou. Eu vejo assim, o que eu paguei e o que o pessoal tem pago atualmente está um pouco mais caro. Mas nos privados o preço sobe um bocadinho, fica entre os 13 e os 18, mas maioritariamente 15 euros, por isso também não é muito mais. E é apenas a dormida, porque nenhum deles tem, por exemplo, o pequeno almoço. Estes são os valores apenas para dormir. O pequeno almoço é o nosso café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Tá certo, então. E falando em pequeno almoço, café da manhã e almoço, quanto que estava mais ou menos o preço médio das refeições? Então, as refeições, para o café da manhã, em regra geral, nós pagámos 3 euros quando tomávamos o café da manhã algures, porque a maior parte das vezes tínhamos que comprar antes, porque nós saíamos sempre cedo, levantávamos às 7 horas, 6h30, 7 horas, e a essa hora está sempre tudo fechado naqueles vilarejos, naqueles povos pequenos, está tudo fechado. Tínhamos que comprar sempre algo antes para tomar o pequeno almoço, para o café da manhã. O preço ficava mais ou menos em 3 euros, o café da manhã saiu-nos mais ou menos a 3 euros. As outras refeições, entre 8 e 12 euros, é o menu do peregrino. Em todo o lado existe o menu do peregrino. O menu do peregrino é entre 8 e 12 euros. A única desvantagem do menu do peregrino, apesar de encontrarmos em todo lado, é não haver escolha. Ou seja, a emenda é aquela, só existe aquele prato e nada mais. A única coisa que pode optar por escolher, que tem escolha, é a sobremesa. Que, em regra geral, a sobremesa é iogurte, fruta e talvez a tarte de Santiago. Que é uma tarte de amêndoa de Santiago. Pequenos almoços, os jantares eram jantares. Nos jantares também existe o menu do peregrino. O menu do peregrino nos jantares, nós nos jantares optávamos muita vez não por comer o menu do peregrino, porque a comida é muito boa e queríamos comer outros pratos típicos da região. Pratos típicos como a favada, que é uma feijoada
Muito bom, Só que com maravilhoso. fava. Mas à noite, pronto. Mas pronto, é inverno, é um prato de inverno e está ótimo. Mas há concertos nos Nos albergues, é. Outro prato típico é o Imagino. cachopo. O cachopo é outro prato típico, cachopo, que é carne recheada e panada. Muito bom também, muito bom. Só que todos estes pratos fazem aumentar logo muito o budget. Porque tudo que sai fora do menu do peregrino é muito mais caro, vai aumentar logo bastante No caminho o budget. francês tem muitos menus que tem alguns pratos típicos, assim. E você pode Isso é bom. mudar um pouco a combinação. Mas não é sempre, ali também não é sempre que é maravilhoso, mas... No primitivo não tínhamos, não tínhamos essa opção de escolha. Não havia essa opção de escolha. Depois, para além disso, tem como pratos típicos, tem o polvo, muito bom. É uma das especialidades, o polvo, as vieiras, que é a conchinha, o molusco que está lá dentro, que é fantástico, muito bom. Os pimentos padrão, são pimentos pequeninos, verdes, grelhados. Uns picam. É um pimentãozinho, né? É um pimentão pequenino e muitos picam, outros não. Outros então não vai comendo até que há um que pique e quando pica, pica muito. É surpresa. É um jogo, é surpresa. É surpresa. Eu tive, os únicos que picaram foi já no último dia. E picavam todos. Entendi. Que legal. Gostei. Até a carne também. A carne também, sim. A carne de uma espécie de vaca da Galícia. Como é que se chama? De uma raça autóctone da Galícia, que é a Rúbia Galega. E a carne, para quem gosta de carne, é muito boa. E é produzida localmente e com vacas de pastagem, é maravilhosa. E para quem não gosta, não come muita carne, pode morrer. Que é o caso do Rogério. Eu tive uma congestão, numa noite comi carne com a Liliana, dividimos uma costeleta de vaca, que era 1 quilo de carne, era imenso. E comi tanta carne que dormi muito mal essa noite. Nunca mais como uma carne galega, mas era saborosa. Bom, pelo menos isso, teve o lado bom. Exato. Ficou sendo inesquecível. Sim. Essa foi. Em relação Em regra geral, come-se muito bem, come-se tanto nas Astúrias como na Galiza, come-se super bem, não é caro, efetivamente não é caro. Nós, para todo o tempo, os 13 dias, mais 3 dias em Santiago. Mais os 3 dias em Santiago, ou seja, 16 dias no total, em pequenos almoços, ou seja, em café da manhã, o total por cada um de nós foi 40 euros. Tá. Não é muito. Ok. Para o almoço, cada um de nós foi 115 euros. Para cada um de nós. Os jantares, como muitas vezes comíamos sem ser o menu do peregrino, ficou em 190 euros cada um de nós. No total, supermercado foi 20 euros cada um de nós que gastámos. Para alguns cafés da manhã, onde não havia local para... E almoços também. E alguns almoços também, algumas etapas onde não havia a possibilidade de almoçar, comprávamos no dia antes no supermercado qualquer coisa. Por isso gastámos também no supermercado 20 euros cada um para os almoços e café da manhã. E depois, quem não quiser, como o Rogério disse ainda há bocado, quem não quiser gastar... Ou seja, quem quiser gastar um bocadinho menos tem sempre a possibilidade de comer as nozes, as avelãs, as maçãs, amoras, medronhos, etc. Existem bastantes frutos pelo caminho que se pode comer. Gastámos também mais um bocadinho, foi nos bares, à noite, íamos sempre com os outros peregrinos tomar alguma coisa, beber uma cidra, beber um vinho. Exatamente. Temos que festejar. Afinal, também você estes tinha que novos aprender encontros. A servir uma cidra, né? Exatamente. Nos bares gastámos cada um de nós 86 euros pelos 16 dias. Por isso. Muito bem gasto. Muito bem gasto, exatamente. Vitor está a dizer à noite, mas os espanhóis de manhã bebem cerveja. Sim, mas nós não somos espanhóis.
E nós não Mas somos a espanhóis, brincadeira mas já também havia, nós bebíamos. já éramos espanhóis. No final já bebíamos cerveja também de manhã. E pior que é impressionante, bebe mesmo. Eu já encontrava o pessoal no café da manhã tomando vinho, tomando Sim, sim. cerveja. Eu falei, E à tarde, como nós assim? à tarde, houve um dia que queríamos ir beber um chocolate quente ou um café e começaram todos, não, 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 à tarde bebem-se chorros. Chorros é uma bebida alcoólica com um grau de álcool elevado, misturado, mesclado com um suco qualquer. Ah, Então, é? vodka, Bom, whisky, se é uma cola, questão de coisas assim. tradição, né? É, Sim. pois, é. Ou então bebe creme de orujo, Creme de orujo. que é um Baileys, algo assim. E isso é que toma à tarde. Ah, Não é café nem chocolate quente. entendi. Com um pãozinho, uma torrada. Entendi, entendi. Deixa eu ver aqui. Tereza Serra está perguntando: boa noite, não vi o início. Gostaria de saber se tem o percurso que fizeram e quais os locais que ficaram. A gente já falou, Tereza. Eles fizeram o caminho primitivo. Mas aí depois vai ficar gravado, você assiste de novo, tá bom? O que mais que eu ia te Ah, em acordo. perguntar? Eu cortei você? Não. Não. Não, não. Não, não. Não? Não? Não. E vem Não. cá, e histórias de. E aqui no Brasil a gente chama de perrengue. Aquelas histórias, dificuldades que no fim vira piada eterna. Aquelas roubadas que a gente nunca mais esquece. Tem Rolou? algumas. Tem algumas. Ah, Rolou. sempre, Sempre tem. sempre Tem tem. aquela da etapa que a Liliana estava a falar, que é uma etapa muito curta, de 16,5 km, mas é a mais bonita de todas, é entre Tineu e Borres. Fomos brindados com um nascer do sol que ficava ali já ficava ali só. Mas quando chegámos ao quilómetro 13, tinha um albergue com uma loja, um comércio. E como Borges só ia ter um cafezinho, e tinha 2 albergues, e não ia ter nada para comprarmos, e preparar o dia seguinte, porque o dia seguinte eram 33 quilómetros, sem nada, nem água, nada. E então nós decidimos parar ali, tomar uma cervejinha. Até houve um velhote que pagou uma cerveja à Liliana, que estava com pena dela chegar cansada. E Ou ela apaixonado, chegou, já né? tinha uma cerveja à frente. E então a senhora do albergue começou-nos a pôr medo, os outros peregrinos começaram-nos a pôr medo. Em Borges só há 2 alojamentos, vocês já não vão conseguir, já está tudo reservado há meses. E então, enquanto tomávamos a cerveja, eu decidi ligar. O privado efetivamente estava cheio. Liguei para um privado que era 3 quilómetros mais à frente, também já estava cheio, lotado. E tentei telefonar para o público, não atendia. Telefonei novamente para o público, não atendia. Então telefonei para o café da Torriola e era a senhora do café que geria o público. E ela disse-me o Ah, seguinte: tá. então, ainda há vagas, mas é por ordem de chegada. E eu pensei, é por ordem de chegada, arranco já. Faltavam 3 quilómetros, só tínhamos visto passar um peregrino que nunca íamos conseguir apanhá-lo, porque era o Fran, e ninguém apanhava o Fran, era um atleta. E então decidimos, Liliana e Vítor, vocês ficam aí a comprar os mantimentos e eu vou na frente para chegar lá antes e reservar as camas. E então fui com um ritmo de caminhada que era e esta motivação. Atum com pão, atum com pão, atum com pão. Atum. E entretanto mudei e passou a ser cerveja e queijo, cerveja e queijo. E cheguei a E assim morrer. foi. Assim Chegou foi, sem rapidinho. rápido, cheguei lá a morrer. E quando cheguei muito cansado, cheguei lá, ai senhor, ai sente-se aí, não, demos, já quero registar já. Então o passaporte, registrei eu, e tem os meus 2 colegas que estão a chegar. Ai, mas estão a chegar? E eu sim, é por ordem de chegada. Só vão saber se ficam quando chegarem. E Meu estou com Deus medo, do céu. e com medo à espera deles, que demoraram ainda algum tempo, porque fizeram as compras, estavam descansados E aí eles que eu foram tranquilamente, achando que aí estava tudo tranquilo. resolvido. E quando chegaram, conseguimos ter camas finalmente. Tivemos sorte.
Nossa. tivemos sorte, mas sofremos nesse, sim. Mas é um pouco difícil, porque vocês estão em 3 também. Se Exato. a lotação máxima é pequena e o albergue também é pequeno, rapidinho vocês ficam sem. Sim, Sim, é Exato. verdade. É verdade. O Vítor não queria ir, queria ficar ali. E eu disse, não, no pior dos casos, batemos na porta das pessoas e elas vão nos deixar dormir na casa delas. Não sei se é verdade ou não, mas tentávamos. Vai que dá Mas certo, né? Vai exato. que dá certo, sei lá. Funciona Podemos às vezes, contar, né? podemos contar ainda outros perrengues que nós passamos engraçados. Porque às vezes os perrengues dependem muito também de falhas de comunicação, não é? Porque principalmente quando Imagino. eu costumo dizer que não falo espanhol, falo portunhol, que é metade espanhol, metade português. E então nós Ai, aqui o pessoal sabe bem como que é isso. Todo brasileiro fala portunhol, todo. Exato. E então nós chegamos numa terra em Salas, que penso que é a terceira terra, é onde termina a segunda etapa, e tínhamos percebido no dia antes que só serviam jantares a partir das 8h30 da noite, o que para nós já seria muito tarde, porque estávamos cansados. E nesse dia não tínhamos almoçado ainda e decidimos, tínhamos comido qualquer coisa no meio do caminho, então decidimos ir para um café e pensamos, vamos fazer tempo, porque estávamos a ver a servir refeições para aí às 4 da tarde. Então vamos fazer aqui um bocadinho de tempo e lá para as 6 pedimos comida e fazemos o jantar, o almoço, jantar, lanche, aqui tudo junto. Entretanto, às 6h30, dissemos ao senhor, olha, queríamos qualquer coisa para comer. E o senhor disse, comer? A partir de agora já não se come, comer era só até às 5. E nós, já não servem mais comida aqui? Não servem mais comida. Então levantamos, fomos ao café seguinte. Dá para comer alguma coisa hoje? A que horas é que dá para comer? Não, hoje já não se come. E entramos em pânico. Nos vilarejos só se come até às 4. Nos vilarejos só se come até às 4. E nós, não vamos conseguir comer, como é que nós vamos aguentar? E entretanto, fomos a 2 ou 3 sítios e a resposta era sempre a mesma. Fomos falar com os outros peregrinos, ficou toda a gente aflita, a pensar que ninguém ia comer. Andamos, estávamos super cansados nesse dia, imensas dores nas pernas, a arrastarmos quase os pés, a subir escadas e a descer escadas, a ir a todos os cafés, a todos os restaurantes, perguntar se comia. Toda a gente dizia que não. A dada altura, o Rogério perguntou a uma senhora, então a senhora agora vai para casa, está o resto do dia, já não faz mais nada, depois vai se deitar, não vai cenar. E quando ele disse cenar, a senhora disse, cenar sim, cenar vou lá para as 9, comer é que já não. E então É foi que uma o falta almoço é uma... comida. Exatamente, o almoço é comer. É a hora então, da comida. E então houve essa falha de comunicação, afinal serviam jantares a partir das 8h30, não serviam era almoços depois das 4. Naquele lugar. Exatamente, Sim, naquele lugar. Porque em alguns lugares só se come das 6 às 8, de outras só se come a partir das 9, de outros é das 8 às 9. Então a primeira coisa a perguntar é a que horas se janta nesta terra? E não confundir almoço com comer. Com comer. Não confundir a comer com jantar. É coisa diferente. Tem que ser cenar. Mas eu só ouvi na Espanha essa história aí de comida ser sinônimo de almoço. Os sul-americanos dizem almuerzo, que é o almoço. Sim. Aí na Espanha é comer, comida. Como pode isso? É para enlouquecer qualquer pessoa, gente. É para louco. A sorte é que tínhamos uns biscoitos muito bons que são feitos com avelã e que se chamam cararritos. Gente, brasileiro não pode com essas coisas não, gente. Não dá certo. Ai, meu Deus, se eu me deparo com esse biscoito no começo do caminho, vai ser piada o caminho inteiro. Nós também aconteceu mesmo.
Mas são maravilhosos, são ótimos. Cara, Rito sempre é bom, gente. Aí, ó, já começou. Ai, ai, não consegui resistir. Bom, depois dessa eu vou até ler a mensagem. Ai. Ai, o Brian Fernandes está falando que divertido escutá-los. Saludos desde Montevideo, Uruguai. Brian, me fala aí, se no Uruguai você chama almoço de comida. Conta aqui pra gente, porque eu nunca vi isso. Estão falando do nosso portunhol, que realmente somos fluentes em portunhol. Onde ver as fotos e se tem vídeo? As fotos deles estão no... Vai estar marcado aqui na descrição do vídeo. É viagem em mochila, certo? Certo. É viagens.em.mochila. Muito bem. Isso. Tem fotos e vídeos e vai ter mais alguns nos próximos dias. Vamos continuar publicando algumas coisas ainda do caminho. O Brian está falando que no Uruguai é almoço. Almoço. O espanhol é A estranho. gente já não passa fome no Uruguai. No Uruguai. No Uruguai, né? Mentira, passa sim, porque o café da manhã no Uruguai é super tarde. Eu quase morri de fome para tomar café lá. Em Canárias também decimos almoço. Isso aí. Sabe, o café da manhã tinha um problema, que era o café. Porque nos albergues não tinha café, nem máquina para fazer café. E para cafezeiro, cafezeiro, pessoa que toma muito café, nós tínhamos de pedir nos jantares que nos enchessem garrafinhas com café para o dia seguinte. Não é bom. Não gostei. Mas é melhor que nada. É verdade. É melhor que nada. Bom, queria saber qual é o próximo caminho de vocês. Já tem próximo, nós ainda não concordamos ou ainda não decidimos se vamos fazer outro caminho ou não. Os três juntos. Eu sozinho, sim, quero fazer um outro caminho. E gostava muito de fazer o caminho português. Porque pelo que vi, pelos vídeos que vi, as fotos que vi, acho que vou gostar bastante. Tem também uma paisagem muito idêntica à paisagem das Astúrias e é uma das razões pela qual gostava de fazer esse caminho, e porque sou português, claro. Fazer o caminho português até Santiago. Santiago é sempre uma maravilha, penso que é sempre bonito chegar a Santiago. Bem, foi a primeira vez para mim, mas foi uma coisa impressionante, por isso acho que fazer o caminho com a expectativa de chegar àquela cidade maravilhosa, para ver aquele momento de chegar, acho que qualquer caminho pode ser maravilhoso fazer. Mas gostava muito de fazer o português. Gostava muito de fazer o português. E aí, fazendo português, você já vai ficar com outra dúvida, porque aí você vai ter que escolher entre central e da costa, variante espiritual. Exatamente. Acho que é o que eu vou fazer, é esse, o português mesmo. No meu caso, eu não queria fazer, porque este foi tão bom. Duvido. Parou. Não parou. Não parou. Já voltou. Não parou. E então, eu não queria fazer mais, porque este foi tão bom que eu não queria correr o risco de fazer um que não fosse tão bom. Até porque as duas últimas etapas deste são no caminho francês. São em comum com o francês. E eu não gostei, porque tinha demasiados albergues, demasiados cafés, demasiada gente. E eu gostei, foi aquela espécie de família que foi criada, aquela conexão que o caminho primitivo com as dificuldades que tem nos ofereceu. Então tenho esse receio. E chegando a Santiago, fui buscar o passaporte para seguir até o Finisterre. Mas houve algo que me disse, não feches o caminho. Foi uma senhora. Não foi uma senhora que estava no caminho, que disse, não feche, nunca se fecha o caminho. Eu já fiz 15 e nunca fui ao Finisterre. Não se fecha o caminho para ir indo até ao Finisterre, que é para, nunca se sabe se vais fazer outro caminho.
E então, mas não tenho ideia de fazer, por enquanto, mas o tempo dirá. O caminho chamará ou Boa não chamará. justificativa. Boa justificativa. Sim. Mas ó, o caminho francês, ele só é aglomerado assim, cheio, em alta temporada e mais especificamente esse finalzinho aí, os últimos 100. Eu como fui também em outubro, mas eu fui mais pro final e não era cheio, era bem tranquilo. Aí chega nos últimos 100, mesmo já sendo novembro, já estava mais cheio. Porque os 100 são Sim. lá o limite para ter a credencial. A Compostela, exatamente. Aquilo que nós também achamos é que, e da conversa que fomos tendo com outros peregrinos que já tinham feito vários caminhos em relação às pessoas, é que mesmo as pessoas, os locais de alguns restaurantes e de alguns albergues estavam muito impressionados com a quantidade de gente que havia dos diferentes caminhos, inclusive do primitivo, porque dizem que é uma altura do ano em que já começa a haver muito pouca gente e que, de uma forma um bocadinho inexplicável, e talvez por ser pós-pandemia e muita gente que adiou fazer o ano passado e acabou por este ano ir fazê-lo e se calhar juntaram-se as pessoas de 2 anos, ou até por ser um ano jacobeu, que havia uma intensidade de pessoas, porque normalmente no primitivo os albergues fecham de 15 de outubro a 15 de abril, e havia pessoas a ponderar não fechar porque estavam a achar que a intensidade de peregrinos estava elevada para a época e então estavam a pensar manter abertos para ganharem algum dinheiro que não ganharam o ano passado e para garantirem condições aos peregrinos que vão passando. Então, essa informação é muito importante porque eu não sabia que os albergues do primitivo fechassem nessa época, porque no francês também, depois de outubro, quando é 1º de novembro, você já tem uma quantidade muito reduzida de albergue. Fica só os públicos e alguns os municipais, né, paroquiais, e alguns particulares ainda ficam, mas não são muitos. Mas eu não sabia que no primitivo fechava geral. Isso e também o primitivo ele é um caminho bem diferente, né? Deve ser muito mais impactado pelo frio, pelo inverno do que o Exato, sem dúvida. exato. Aquilo que nós percebemos é que tem neve e tem muitas etapas que muitas não, tem algumas que não dá para fazer no inverno mesmo. Não dá para fazer. Entendi. A ideia que nos passaram foi, se eventualmente aparecer, houve uma senhora de um café que nos disse que normalmente depois do 15 de outubro há um peregrino, 2 peregrinos, e essas pessoas não ficam na rua, como é óbvio. Garante-se comida e dormida a essas pessoas no municipal ou assim. Ainda assim, as coisas estão fechadas, se a pessoa aparecer, arranjarão solução. Mas normalmente que fecham. Entendi. Eu só vou explorar vocês só mais um pouquinho. Eu comentei com vocês, né, que algumas pessoas têm me perguntado, hoje mesmo me perguntaram sobre a questão da pandemia, porque, sei lá, uns 15 dias para cá, quase todo dia sai alguma matéria falando que está aumentando muitos casos na Europa, e aí a galera que está se programando para ir para o caminho já começa a se desesperar, né? E como é que está, afinal de contas, essa situação da pandemia? Ela está sob controle? A gente pode ficar de boas? Como que está isso aí? Então, Liliana, falas de Portugal e nós daqui. Pode ser. E assim dá uma ideia geral. Sim, pode ser. Boa. Então, a verdade é que nas últimas semanas os casos de Covid têm aumentado. Mas também o que é que aconteceu? É resultado de as medidas terem aliviado e bastante, não é? Já não se utiliza máscaras, por exemplo, nos estádios de futebol, nos concertos, na rua, no café, no restaurante. Deixou de se usar máscaras. É normal que tenha havido um aumento de casos. Mas a taxa de vacinação em Portugal e em Espanha é bastante elevada. Por isso, apesar de haver um aumento de casos, a taxa de mortalidade está muito baixa. E está muito baixinha a taxa de mortalidade e existem casos, mas a maioria é leve, não são casos complicados. É bem leve. Exatamente, é muito leve, exatamente.
Aquilo que eu acho é que os países vão preparar, aliás, Portugal vai ter reunião amanhã com o IFARMED, o governo e o IFARMED vão reunir, porque acho que vão tomar medidas até ao fim do ano. Mas parece-me que as medidas vão ser não vão ser drásticas, vão ser medidas exatamente daquilo que levou ao aumento de casos, que vai provavelmente voltar a ser obrigatório utilizar a máscara na rua, talvez reduzir o número de pessoas nos concertos e nos estádios para 50%, porque já estava só a 75%. Talvez este tipo de coisas, não me parece que vai ser nada muito drástico e que vai haver problemas de circulação e entre países, isso acho que não vai acontecer. Parece-me que vai ser só mesmo este tipo de medidas. Sim, e quanto muito, e fala-se bastante por causa da Áustria ter feito, da Holanda já estar a ponderar a fazer, e França está a ponderar fazer também, estavam a falar ontem desse assunto, de confinar os não vacinados. Não, confinar os não vacinados. Sim, os não vacinados ficarem confinados, exatamente. É isso. Exato, ou seja, restrições só para quem não está vacinado. Entendi. É para forçar também um pouco a aumentar o número de vacinas, de pessoas vacinadas, claro, porque há sempre muita gente, ainda há alguns em França, apesar da taxa de vacinação ser muito elevada, mas começa-se a falar numa possível quinta vaga de Covid, apesar de ser como em Portugal, como a taxa de vacinação é muito elevada, os casos são não são casos críticos e as hospitalizações são muito poucas, a mortalidade é muito baixa. Exatamente. Em França o que conta são as vagas de camas nos hospitais. A partir do momento em que existem vagas, camas disponíveis nos hospitais, não são tomadas medidas. Porque o sistema médico tem capacidade para absorver a epidemia. Enquanto isto acontecer, está tudo bem. Mas hoje obrigaram-me a pôr máscara no mercado. Passou a polícia por mim e estava com um grupo de americanos e disse, todos com a máscara. Então lá pusemos todos a máscara, o polícia foi embora e tirámos todos a máscara. Entendi. Não era para dizer. Não era para não era para dizer. Não, mas está tudo bem. Está tudo bem. Sim, eu acho que não vai haver problemas de maior. A não ser que piore muito de repente, mas não me parece, não acredito. Também mas não. Vamos esperar para ver. Não, já está seguro. Eu também penso sim. E a Espanha é muito semelhante, e a Espanha está semelhante a Portugal, por isso também não me parece drástico. Não, a Espanha sempre teve menos restrições do que sim, do que na nós realidade. temos. Aliás, nós no caminho que notamos foi nas Astúrias, pronto, para entrar dentro dos cafés ou dos restaurantes entrávamos de máscara, mas assim que sentávamos na mesa podíamos retirar. Mas na rua não se via ninguém de máscara, nada. Assim que entramos na Galícia e a terra maior que cruzamos é Lugo, e na Galícia eles têm regras, as limitações deles e as regras são por região, por região, e na Galiza, exatamente, e na Galiza ainda era obrigatório, ia mudar exatamente quando nós íamos terminar o caminho, máscara na rua. E aí sim, cruzávamos imensa gente com a máscara na rua, mas na cidade maior, porque nos lugares pequenos nem na rua se via as pessoas com máscara. Entendi. Legal. Ótimo. Muito bom saber. Não é tão aterrorizante assim. Não. Nada. Não, nem se fala em confinamentos, nem se fala em fechar cafés ou ter medidas que venham a agravar muito a qualidade de vida das pessoas, não. Eu acho que as medidas vão ser um bocadinho exatamente direcionadas para os não vacinados. Numa tentativa de obrigá-los, de certa forma, a serem vacinados, visto que a mudar de ideia, né? Na Europa, exatamente, na Europa não é obrigatório a vacinação, é voluntária, só é vacinado quem quer. E então acho que as medidas serão direcionadas para esse nicho de pessoas. Penso que será. Legal. Muito obrigada por esse esclarecimento. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Há algo a esclarecer, que é para ter a compostulana.
Para Para ganhar ter a a Compostela plana Compostela. não são só os 100 km. O que mais? Há uma série de outras regras. Tem de É, visitar o túmulo do apóstolo, tem isso. de confessar e de comungar, não, tem de assistir à missa, confessar e comungar na semana em que se chegou a Santiago. Vocês fizeram Sim, isso? Eu fiz. Eles eu fizeram. fiz. A Liliana também. Eles já Ah, vão é? para o Então céu. vocês, Nós já além temos da... a entrada no céu. Aí sim, hein? Então, o Pecados certificado recebemos todos. perdoados. O certificado recebemos todos, mas para ser perdoado para Deus, temos de fazer Tem também tudo o isso, é resto, que é verdade. ir à missa e comungar e tudo mais. E Para confessar. A ser. Sim, parte do confessar que é a mais tensa, né? Eles não tinham tempo para mim, Faz então não sentido. deu. Eu queria, mas não havia tempo. Entendi. Demasiados Legal. pecados. Gente, eu adorei falar com vocês. Foi muito gostosa a nossa live. Eu sei que aí já tá super Igualmente. tarde e a gente já tá aqui. Ó, o tempo passou e nem sim. percebemos. Já passou de No, 1 hora conversando. o Rogério e o Vítor já é amanhã, mesmo Já, Exatamente. horário. já Para é eles já amanhã. é amanhã. Já podemos quase desejar bom dia. É quase. Mas de Obrigado verdade, a muito você pelo obrigada, convite. viu? Obrigada Com a Adorei muito nós vocês gosto. também. terem Obrigado a aceitado. Denise pelo convite. E se tiverem Quando alguma vocês virem para o pergunta, não Brasil, vocês hesitem. já sabem, né? Eu tenho uma lista de Já dicas de sabemos. viagens para São vocês fazerem mochilão. paragem em São Paulo, beber um café com a Denise E e, voltar a rever o e Rafael, que entrou na nossa conversa, o Rafael e a Carolina. Vamos voltar a revê-los quando formos a São Paulo. O pessoal tá achando graça aqui, que ninguém tinha tempo para você, Rogério. E ninguém tinha. Há tempo para mim. Pois, Que não tinha tempo para ouvir sua confissão. Mas é isso, gente. Brigadão, viu? Adorei a live, adorei conhecer vocês um pouquinho mais. Eu espero conhecer vocês pessoalmente um dia. sim. Quanto vai antes, acontecer. melhor. Sim. De Com muito preferência, gosto. eu indo aí. Pode vir. Pode vir. Tá bom, gente? Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Um beijo. Obrigada. Até a Boa noite. próxima. Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Boa Deus. noite. Tchau.